Olá pessoal, chegou a hora de ficar bem informado. A edição do Sim Notícias desta quarta-feira começa agora. Fique por dentro dos destaques de hoje. Policiais militares aqui de Linhares participaram de um treinamento sobre a correta abordagem a pessoas com transtornos psíquicos diversos. A Receita Estadual abordou vários veículos com carga sem nota fiscal na BR-101 Norte. Multas ultrapassam R$100 mil. Agosto é o mês da amamentação. Em Linhares acontece um evento com gestantes e mulheres no período de amamentação. Vamos até Colatina saber os destaques da região noroeste do estado. De São Mateus tem J. Barbosa com as informações do Norte Capixaba. Cachoeiro de Itapemirim ganhou o primeiro árbitro de luta greco-romana. Samuel de Fraga nos traz os detalhes. Veja também um resumo do nosso esporte. Tudo isso e muito mais, agora aqui na sua TV Sim, esta é da Terra. Policiais militares do 12º Batalhão de Linhares passaram por um treinamento sobre a correta abordagem a pessoas com transtornos psíquicos. A Polícia Militar, em sua rotina diária, realiza diversas abordagens a diferentes tipos de pessoas. Mas acontece que nem sempre elas saem como esperado. Como, por exemplo, quando ela é feita a uma pessoa que tem algum tipo de deficiência. Percebendo isso, o 12º Batalhão de Linhares decidiu buscar capacitação a quem entende do assunto. A ideia da palestra era para manejo de comportamento. Então, se eles, porventura, abordassem um adulto com TEA, um adulto dentro do espectro, como que eles poderiam abordar, qual o tipo de manejo que eles conseguiriam fazer ali de forma educada, através do assentimento. Você imagina um exemplo, um policial chegar numa ocorrência e tem que atender, por exemplo, uma pessoa com espectro autista. Aquela pessoa que não pode ser tocada, às vezes não pode ser tocada, a gente não pode falar alto, fazer uma abordagem mais forte. Então, como é que o policial militar vai agir? Como é que ele vai conseguir identificar essa pessoa? Recentemente, os militares se viram em uma situação dessa. Foram chamados para atender uma ocorrência na qual se tratava de uma pessoa com espectro autista. Recentemente, por exemplo, teve uma pessoa, que ela teve lá o seu surto, vamos dizer assim, e ela foi para a rua, inclusive, só de roupa íntima, Então, como é que a polícia vai chegar nesse cidadão? E ele estava surtado naquele momento. Então, segundo a nossa palestrante, algumas características a gente conseguia identificar dessa pessoa e a gente conseguiria, de certa forma, conseguir abordá-la de uma forma que a gente não aumente esse surto dela. Na palestra ministrada pelos psicólogos, eles ensinaram a maneira adequada de se realizar a abordagem. Quando a gente pensa nessa abordagem, a gente vai pensar em algumas coisas do que a gente pode fazer realmente, Como, por exemplo, seja direto, não use duplo sentido, seja claro ali o que você quer, espere um tempo, permita, por mais que isso possa ter uma durabilidade maior, mas espere o tempo que essa pessoa vai te responder. Se a gente está falando de uma pessoa que não é verbal, como que a gente pode ver que ela está sinalizando para a gente de alguma forma que ela está assentindo para a gente, que a gente pode encostar nela? O olhar, ficar atento ao olhar, como essa pessoa está se expressando, a fisiologia da pessoa, como que está o corpo dela, a respiração. E para se adequar a isso é preciso capacitação. Através dela será possível melhorar a comunicação, preservando a vida tanto da pessoa com deficiência quanto a do profissional que está realizando o seu trabalho. A força de segurança, essa palavra força, para a sociedade, às vezes isso gera um pouco de preocupação também, E eles se preocuparam quanto a isso, Eles trouxeram, olha, nós muitas vezes fomos formados a agir de certa forma e agora nós estamos procurando ajuda para agir da melhor forma possível para uma pessoa que precisa de um suporte maior, enfim, então tá um olhar muito diferente e sempre voltado para a abordagem do assentimento. Tá aí treinamento importante, O policial precisa estar preparado para enfrentar essas situações. Gente, agosto é o mês do aleitamento materno. Em Linhares, o movimento Maternar vai reunir gestantes e mulheres no período de amamentação em um encontro para troca de experiências.
Isso mesmo, agosto é considerado um mês de conscientização ao aleitamento materno, mas por aqui em Linhares as ações já começaram. Um grupo de mulheres profissionais da área da saúde que fazem parte do movimento Maternar estão se organizando para fazer uma roda de conversa para abordar o assunto. Eu estou aqui agora com duas dessas profissionais e a gente vai falar um pouquinho como é que vai funcionar. Natália, explica um pouquinho pra gente, né? Por que é tão importante o aleitamento materno? O aleitamento materno ele traz diversos benefícios, né? Tanto para a mãe como para o bebê, né? Dentre as questões relacionadas à própria saúde, né? Os nutrientes, proteção e prevenção de doenças futuras, tem também a questão do vínculo, né? Que é estabelecido ali desde o início entre a mãe e o bebê, né? A mãe ali no ato de amamentar, ela também está se comunicando com o seu bebê, né? Uma forma de comunicação, de acalmar o bebê, né? De criar esse vínculo forte. Como é para vocês essa parte de ajudar essa mãezinha que talvez está passando por essa dificuldade em amamentar, em criar essa conexão? A gente costuma falar assim que a amamentação é a fase mais desafiadora da maternidade, né? Muita gente acha que o parto é desafiador, mas a gente sabe que a amamentação é muito mais desafiadora. E aí a gente fortalece esse vínculo promovendo que essa mãe consiga amamentar o bebê, as que desejam, né? Consiga amamentar o bebê. Na consultoria, no suporte que a gente fornece a ela, a gente dá subsídios, técnicas para ajudá-la nesse processo. De 10 mulheres que começam a amamentar, 9 têm alguma dificuldade, apresentam alguma dificuldade. A gente sabe que são as fissuras, as dores, a falta de posicionamento, a dificuldade mesmo que é intrínseca desse primeiro período. Então, a consultoria vai fornecer para ela como ela deve colocar o bebê ao seio, até a forma de abrir a boca do bebê. Então, tudo isso ajuda a mãe no processo de amamentar. É muito assunto, muitas dúvidas, e isso vocês vão abordar no dia 3 no evento, né? Fala um pouquinho como é que vai funcionar, como é que faz para participar, quem pode participar. Então, é um evento destinado, a princípio, a gestantes e mulheres que estão amamentando, né? Vai ser um café da manhã muito gostoso lá no Supermercado Oriundi, no dia 3 de agosto, de 8h30 da manhã. As inscrições podem ser feitas no nosso WhatsApp da Clínica CMA, que a gente pode até deixar disponível depois, né? São gratuitas, mas precisam ser feitas porque são pouquíssimas vagas, né? As vagas são limitadas. E lá, além das mulheres, né, das mães que poderão fazer essa troca, também terão vários profissionais especialistas da área para poder tirar dúvida, acolher, dar esse suporte ali. Uma verdadeira rede de apoio, né, para todas as mulheres que estão passando por esse momento, que às vezes pode ser muito difícil. Então, fica o convite aqui das doutoras para participar, reforçando, dia 3 de agosto. Devolvo para vocês aí no estúdio. Excelente iniciativa, parabéns ao Grupo Maternar por esse encontro. Agora vamos saber os destaques de Colatina e região. Poltronas vazias. Pouquíssimos são os doadores de sangue que têm procurado o Hemocentro localizado no centro de Colatina. Luana fez diferente, acordou cedo para fazer sua parte. Porque é o meu papel como cidadã, né? Vim aqui para poder ajudar, salvar vidas. Se todo mundo ajudar um pouquinho, né? Fica bem mais fácil. Você começou a doar há quantos anos? Já tem mais ou menos uns 3 anos, um pouco mais, que eu tô doando. E olha que não houve nenhuma razão específica para que a dona de casa virasse uma doadora de sangue. Ninguém da família estava doente, ninguém sofreu acidente. Ela sentiu no coração. Senti que era o meu dever, né, de cidadão, vim cá ajudar e resolvi vir e tô aí até hoje. O Hemocentro Regional aqui de Colatina está com baixo estoque de sangue, uma redução de 60% no número de doadores registrada na última semana de junho e nos 10 primeiros dias de julho. O diretor do Hemocentro de Colatina explica que a queda se deve a 2 fatores. Historicamente, o mês de junho e julho, finalzinho de maio, nós observamos quedas nos números de doações. Essa queda motivada pela diminuição do comparecimento do doador, muitas pessoas da nossa região estão envolvidas com a safra do café e ficam impossibilitados de comparecer aos hemocentros da nossa região para realizar suas doações. E aliado a isso, o inverno,
onde nós temos uma amplitude térmica muito dilatada entre noite e dia, e muitas pessoas são acometidas por síndromes gripais, e isso inapta temporariamente aquele doador. Uma situação bem diferente da registrada nos 4 primeiros meses do ano. No janeiro, fevereiro, março e abril, nós mantivemos uma média. Não houve um aumento significativo, nem tampouco uma queda significativa. No entanto, a partir da última quinzena de junho, principalmente a última semana de junho e essas 2 semanas iniciais do mês de julho, é onde nós estamos observando essa queda maior. O mês passado, carinhosamente chamado de Junho Vermelho, foi dedicado à conscientização. O Junho Vermelho, ele é um mês dedicado à doação de sangue e medula óssea. Os hemocentros estiveram preparados para receber os doadores. Esse comparecimento ocorreu, houve uma manutenção na demanda hospitalar, no entanto, uma queda no número de doações. Isso impacta os nossos estoques. O diretor do Hemocentro frisa que uma doação feita em Colatina, por exemplo, pode ajudar a salvar pacientes de qualquer município do estado. Os hemocentros, eles funcionam como uma hemorrede, como se fosse uma unidade com ramificações. Então, as doações que ocorrerem em qualquer hemocentro podem ser direcionadas para qualquer hospital da rede pública estadual contratualizado com a hemorrede. Nós temos o Hemocentro de São Mateus, o Hemocentro de Linhares, o Hemocentro de Colatina, a unidade de coleta anexa ao Dório Silva, na Serra, o Hemocentro Coordenador, ali em Maruípe, e 2 pontos de coleta no sul do estado, em Cachoeiro de Itapemirim. Vamos conferir como fica o tempo nesta quinta-feira de inverno. Um sistema de alta pressão atmosférica inibe a formação de nuvens e o tempo fica aberto com sol forte em todo o Espírito Santo. Linhares com temperaturas entre 18 e 31 graus. Colatina, variação entre 17 e 32. São Mateus, mínima de 19, máxima de 29 graus. Em Cachoeiro, a mínima de 16, máxima 31. Já em Vitória, mínima de 20 e a máxima também de 31 graus. A seguir, a gente mostra uma ação realizada pela Receita Estadual com apoio da Polícia Rodoviária Federal, que abordou veículos de cargas sem nota fiscal. Veja também os destaques de São Mateus e região. Voltamos com o nosso segundo bloco de hoje. Auditores fiscais da Receita Estadual aqui do Espírito Santo e a Polícia Rodoviária Federal abordaram vários veículos, ou mais de 50 veículos, durante a fiscalização do transporte de cargas sem nota fiscal. 5 desses veículos estavam irregulares, transportando mercadorias sem a documentação fiscal exigida pela lei e receberam autuações no valor de quase R$84 mil, além de multa. Outras abordagens dos fiscais também foram feitas a veículos que transportam chapas de granito sem nota fiscal. Mais de R$30 mil em multas foram aplicados. A gente vai agora a São Mateus conferir os destaques da região norte com o nosso colega J. Barbosa. Olá, Cláudio Alves, amigos do Sinotícias, trazendo as informações aqui de São Mateus e região. É isso mesmo, hein? Muitos medicamentos indicados para várias doenças foram descobertos através de estudos feitos com plantas medicinais e algumas delas muito conhecidas. Nós visitamos alguns canteiros de plantas medicinais que servem de estudos para alunos do curso de farmácia da UFES. O uso de plantas medicinais para cuidar de doenças é tão antigo como a própria humanidade. Mas para usar essas plantas é preciso que a pessoa saiba como conservá-las e o seu preparo. Para o professor do CEUNES, é importante que a comunidade participe. Afinal de contas, muitas dessas plantas podem ser úteis na prevenção, na atenção básica e primária do sistema de saúde. A gente tem uma preocupação muito grande em fazer uma devolutiva para essas comunidades, que pouco a pouco, né, em alguns lugares principalmente, vão se esquecendo, né, dessa tradição. Então, estar conectado com essas comunidades e poder novamente levar até essas comunidades as plantas medicinais, inclusive aqui como uma exposição permanente de plantas medicinais, trazer escolas, trazer grupos específicos de comunidades, ir até as comunidades também para trocar esse conhecimento, porque a comunidade sabe muita coisa sobre plantas medicinais também.
Os estudos podem contribuir, e muito, para as comunidades onde a universidade está inserida. Falta só a boa vontade dos políticos. Olha, eu acho que a gente precisa primeiro motivar os políticos e mostrar a importância das plantas medicinais para o cuidado da saúde e para o autocuidado. Então, passa por um processo de sensibilização e motivação para que eles possam entender, né, que principalmente comunidades que estão nas linhas rurais ou a comunidade rural estão mais afastados do centro e que podem acessar medicamentos industrializados vão se beneficiar diretamente desse recurso. As plantas medicinais, elas são, já foram, são e sempre serão um recurso estratégico no Brasil. Para o cuidado e para o autocuidado. É fundamental que a gente preserve essas espécies. E também descubra novas espécies e descubra também outros modos de uso. Se a gente for pensar na biodiversidade da flora brasileira, né, que é a maior biodiversidade do Brasil, inclusive a gente está, né, num recorte da vegetação que começa a formar a Ieleia baiana, aqui a gente tem a maior diversidade de plantas. Então a gente tem muitas plantas medicinais, a gente não começou a estudar nem um pouco delas, a gente começou a estudar uma pequena parcela desse potencial que o Brasil tem, que é enorme. Muitos são os profissionais no país que se dedicam a validar a eficácia das plantas medicinais. A origem da humanidade, muitas enfermidades ao longo da história foram tratadas com plantas num tempo onde se era o único recurso disponível. Se a gente for olhar do ponto de vista cultural, se eu pensar numa medicina tradicional chinesa que tem registros de mais de 3.000, 4.000 anos, que inclusive tem como base a fitoterapia, né? A fitoterapia chinesa é uma das estratégias de cuidado e autocuidado dessa racionalidade médica. Se a gente pensar na medicina Ayurveda, que também tem as plantas medicinais como também o seu carro estratégico, chefe. Se eu pensar nas medicinas tradicionais brasileiras, né? A gente começa a entender a importância que tem, né? Toda essa informação, todo esse saber, todo esse conhecimento que de geração em geração, né? A gente foi herdando todo esse conhecimento e toda essa sabedoria. A universidade ela tem um desafio, então, que é colaborar com a comprovação das evidências científicas, trazer evidências, né, que comprovem essas atividades que as populações já conhecem e já fazem uso. Então isso é fundamental. Então, de uma forma, ou porque herdou, ou principalmente na tradição oral, de passar como as plantas podem ser usadas, como elas podem ser cultivadas, isso foi acontecendo da minha bisavó, para minha avó, para minha mãe, para o meu pai, e eu também cresci cercado de plantas. Eu não consigo nem imaginar quando foi que eu comecei a admirar a natureza e me ver cercado por ela. Eu acho que desde muito pequenininho. Sempre as plantas medicinais me acompanharam e fizeram parte da minha vida. Atualmente, com métodos, testes e verificações, a ciência pode assegurar quais plantas possuem a eficácia e qual a quantidade segura de consumo desse vegetal. Olha, Cláudia, é importante lembrar que essas plantas precisam ser usadas de maneira correta. Assim como medicamentos, elas também têm seus efeitos colaterais. Com isso, encerramos a nossa participação de hoje. A gente volta amanhã, viu? Forte abraço e até lá. Obrigado, Barbosa, pelas informações. Até a próxima edição, viu? Veja como o Mercado Agro encerrou esta quarta-feira. Cotações do Agro. Oferecimento Sicoob, mais que uma escolha financeira. O café arábica bebida dura encerrou o dia cotado a R$ 1.322 a saca. O Conilon tipo 7 cotado a R$ 1.250. Já o café Conilon tipo 78 está valendo R$ 1.245 a saca. A pimenta do reino segue em R$ 35 o quilo e a saca do cacau recuou um pouquinho, cotada agora a R$ 3.120. O Sicoob é diferenciado em relação a isso. Esse contato humano, isso não tem preço. Esse relacionamento é muito bacana. Nossa, o Sicoob deu todo o apoio e suporte pra gente. Foi muito bacana. No Sicoob, em cada transformação, buscamos novas formas de mostrar que a gente está pertinho dos capixabas. Comemoramos juntos as conquistas da nossa comunidade. Sicoob, 35 anos. Evolui para estar cada vez mais próximo. Voltamos agora com o último bloco do Sinotícias de hoje, já trazendo o resumo esportivo.
Sim Esportes. Oferecimento Central Bikes e Motos. Há mais de 30 anos em Linhares. Olá, amantes do esporte, eu já chego com as informações. O clássico entre Vitória e Rio Branco, pela terceira rodada da segunda fase da Copa Espírito Santo, será com torcida única. Na tarde da terça-feira, a Federação do Futebol emitiu um comunicado informando a decisão. Mandante da partida, deste sábado, no estádio Salvador Costa, o Alvianil acionou a Secretaria de Segurança Pública do Estado do Espírito Santo, alegando risco de confusão entre torcedores. No ofício, o Vitória solicitou que o clássico fosse com torcida única após os acontecimentos da última semana, quando o ônibus do Capixaba foi atacado depois do jogo contra o Rio Branco no Kleber Andrade. Após a análise do pedido do clube, a Polícia Militar do Espírito Santo solicitou que o clássico fosse disputado com torcida única e a Federação do Espírito Santo acatou. Olha só, neste momento no Brasileirão, o Vasco está enfrentando o Corinthians no clássico dos desesperados. O Vasco está no melhor momento, vindo de vitória. Já o Corinthians tenta fugir da zona de rebaixamento. Bom, a rodada começou pegando fogo já com essa disputa aí, um grande clássico aqui do nosso futebol. Bom, são essas informações por hoje, eu volto com você, Cláudio. Amanhã eu trago muito mais do esporte. Obrigado, Will, pelos destaques. Cachoeiro de Itapemirim ganhou o primeiro árbitro de luta greco-romana. Quem nos mostra, traz as informações pra gente é o Samuel de Fraga. Olá, Samuel. Oi, Cláudio. Olha, esse esporte, que é olímpico, vem atraindo cada vez mais adeptos aqui na região, principalmente o público infantil. E o árbitro recém-formado já teve participação importante aqui no estado, hein? A luta olímpica, que vem desde a Grécia Antiga, chamou a atenção do mestre Júlio, o responsável por trazer a modalidade para Cachoeiro. Eu ensinava jiu-jitsu meus atletas, né? E a minha intenção era o quê? Era trazer um diferencial para o jiu-jitsu deles, né? Porque jiu-jitsu é uma luta de chão, todos sabem que é uma luta que desenvolve praticamente todo o tempo dela no chão. E o wrestling seria um diferencial porque aqui na região não tinha quem aplicasse esse tipo de técnica dentro do jiu-jitsu. Aí em 2019 eu comecei a treinar com o professor Jean Fidelis, é um professor, foi um competidor já há muito tempo, há anos atrás. Ele começou a me ensinar as técnicas. O esporte é dividido por faixa etária e começa com a categoria de base com crianças a partir de 8 anos de idade. Depois, a sub-15 a partir dos 12 anos e a sub-17 e a sub-20. Então, os benefícios é que você se tornando um atleta de wrestling, você pode começar a disputar as etapas estaduais, começa pelos JEBs, né, os jogos escolares. Depois você pode começar a estar participando das competições nacionais, né, pelas categorias sub-15, sub-17, sub-20, e também isso aí te projeta se tornar um atleta olímpico no futuro. Você pode integrar a seleção brasileira de wrestling, você pode disputar um pan-americano pela sua equipe estadual, ou quer seja representando o estado ou representando uma instituição. Após começar a trabalhar a modalidade, o mestre teve a ideia de abrir um instituto. E em 2023, esse instituto se afiliou à FESA, que é a Federação Estadual, e 2 atletas foram participar do estadual e já subiram ao pódio. É um motivo de muito orgulho, porque mostra que o trabalho que está sendo feito aqui está começando a colher os frutos. E eu creio que outros campeões virão, e creio que novos destaques terão aqui. Para celebrar um ano do Instituto, teve seminário, o primeiro do segmento greco-romano na região, trazendo mais conhecimento no esporte. A gente comemorou um ano do Instituto Eleve, né? Aí a gente trouxe aqui o professor Josemar Francisco Pegoretti, lá de Linhares, é um treinador de wrestling. Ele é pai do Enzo Pegoretti, um atleta que tem destaque aqui no estado. Ele é o primeiro do ranking da CBW no estilo greco-romano. Ele tem, eu acho que 17 anos. A gente trouxe os atletas da academia, o professor Josemar também trouxe uma atleta lá para poder estar ministrando aula para as alunas da academia. No caso, para as alunas, foi ministrado as noções do estilo livre, porque o estilo greco-romano é só estilo masculino, só para o público masculino. E o seminário foi muito bom, porque trouxe assim, mais conhecimento para eles, né? O mestre começou a colher frutos. Tem que agora tentar inverter o resultado,
mas eu tenho estado a assistir. Agora, ele é árbitro da modalidade e atuou no primeiro campeonato na Serra. E esse aí foi o maior evento que a CBW fez, reuniu 21 estados, mais de 600 atletas, tinha 4 tapetes de luta, foi transmitido pelo canal da CBW, foi um evento muito grande e para mim foi uma experiência assim, muito impactante, porque você já estrear, você já tem uma convocação, um evento de peso desse te coloca assim num teste de fogo, né? E com a bagagem e tanto e prova viva dos benefícios que o esporte pode trazer para a saúde, principalmente se praticado desde cedo, o novo árbitro e mestre faz um convite. Aos pais que estão assistindo, aos jovens, pratiquem esporte, se identifiquem através do esporte, que o esporte é transformador. Bacana, e bem, Cláudio, eu fico por aqui. Amanhã volto com mais informações aqui da região sul. Espero você. Até lá. Muito obrigado, Samuel, pelas informações. A luta greco-romana que tem ficado em evidência cada vez mais no país. Aqui em Linhares nós temos um representante, que é o Enzo Pegoretti, que tem se destacado no cenário internacional até. Por hoje é só, minha gente. Obrigado a você que acompanha as nossas redes sociais, Instagram, Facebook. O nosso canal no YouTube é TV Sim Espírito Santo. Acesse também o portal simnoticias.com.br. TV Sim, esta é da Terra.